porque o Simples Nacional, na reforma tributária, ele teve algumas alterações, a reforma já está em curso, né? Tinha ali aquele período para começar a ser efetivada e a gente quer saber quais os impactos nas empresas que operam sob esse regime. É o seu caso? Então preste atenção, porque a gente está recebendo um especialista, é o contador Radjalma Amorim, está conosco aqui no Jornal da Mix. Radjalma, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Um detalhe que as pessoas esquecem é que teve toda a negociação para a reforma, né, ser colocada em prática e ela ia ser, obviamente, em doses sendo colocada em prática. Quando o assunto envolve o Simples Nacional, o que é que já é realidade, o que é que pode alterar na relação das empresas? Bom dia. Bom dia. Olá, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, houve uma votação da reforma tributária de forma muito abrupta e rápida. Não houve tempo de acontecer os debates necessários para que ela pudesse ser colocada em vigor. E, na verdade, ela já vai começar, já está começando esse ano com a emissão de notas fiscais testes. E a partir de 2026 já vai começar uma transferência do IBS-CBS na ordem de 1%, onde vai sendo transferida essa carga do IBS da CBS saindo do ICMS, ISS, PIS e COFINS. Então já existe movimentos para que haja uma adaptação à carga no sistema da reforma tributária, sim. Você falou em notas teste, então quer dizer que quem já é prestador e quem já está fazendo essa modificação, aonde vai perceber isso? Já na emissão da nota, é isso? Emissão de notas fiscais já esse ano, empresas que vão de forma optativa se submeter a esse teste, já sim poderá emitir essas notas nesses novos modelos e a partir do ano que vem, com a transferência obrigatória da carga de 1% de ICMS, PIS, COFINS para o IBS-CBS, as empresas que não são do Simples, elas já começarão a ter essa transferência e aí isso vai ter impacto tanto no cálculo como também na emissão de notas fiscais e no envio das obrigações acessórias ao fisco. Então, as empresas já vinham na preparação para essa transição? Isso é um ponto muito importante, porque o meu sentimento é que está havendo pouca divulgação em relação a isso, sobretudo para as empresas do Simples, que têm atualmente menor complexidade e menor estrutura em termos jurídicos, administrativos e contábeis. Apoio contábil, né? Exatamente, e isso vai ter um impacto muito grande nessas empresas, de modo que não vai haver uma simples mudança de carga tributária. Na verdade, o impacto da reforma tributária ele vai muito mais além. Por quê? Porque isso vai influenciar toda a estrutura administrativa de formação de preço, de competitividade e de estratégia de negócio em si. Então, assim, não é uma simples mudança de carga que eu refaço o meu preço e refaço para o cliente. Sobretudo, as empresas do Simples, elas têm que observar qual é a sua cadeia de fornecimento e para quem ela vai vender. Até porque o outro lado também vai sofrer impactos com a reforma, né? Então, de parte a parte, vai ter alguém querendo tirar o seu impacto tributário e jogar para o prestador e quem consome, né? Exatamente, sendo que tem uma mudança muito sutil, que para as empresas do regime regular, que a gente chama, só dar uma contextualizada, né? Atualmente, no sistema tributário brasileiro, nós temos as espécies tributárias PIS, COFINS, ISS, IPI e ICMS. Essa sopa de letrinhas ela vai ser reduzida a praticamente 2 tributos. 3, que vai nascer o IS, o Imposto Seletivo Novo. Então, o que é ICMS e ISS? Será o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e o que é PIS e COFINS será a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Com essa mudança, para todas as empresas do regime regular, todo mundo vai ter um tratamento igual. Ou seja, a carga tributária entre débitos e créditos será igualitária entre essas empresas. Porém, as empresas do Simples, que estão 100% no Simples, elas terão IBS-CBS dentro da partilha da alíquota do Simples, mas a carga de créditos que será transferida será exatamente o que a empresa pagar de imposto. E hoje é diferente. Hoje, por exemplo, uma empresa do lucro real
que adquire produtos de uma empresa do Simples, a empresa do Simples ela pode pagar um PIS e COFINS dentro da alíquota do Simples, sei lá, de 1%. Mas ela se credita de 9,25%. E no sistema novo, ela vai se creditar daqueles exatos 1% que ela pagava antes. Vai ter que se adaptar também a essa... Isso pode gerar uma perda de competitividade muito grande das empresas do Simples. Por isso que ela vai ter que estudar qual é a cadeia que ela está. Eu estou dentro de uma cadeia produtiva, por exemplo, o cliente de uma empresa do Simples, ele tem interesse em tomar crédito de tributos para poder isso impactar no seu preço, que a gente chama da cadeia B2B, né? Business to business, ou seja, quem compra vai apropriar o crédito, ou eu vendo para o consumidor final, cujo esse consumidor não tem interesse em tomar crédito. Então, dentro dessa situação, o legislador ele colocou uma opção para as empresas do Simples. E qual que seria essa opção? Ela está dentro do Simples, mas a gente chama de tributar o IBS e o CBS por fora. O que é que isso vai acarretar? Eu vou pagar os demais tributos federais pelo Simples, mas eu vou apurar o IBS e o CBS no regime regular, onde eu vou dar uma carga maior de crédito para as empresas que estão comprando de mim. Radjalma, então vamos tentar sintetizar aqui tudo que você falou. Na sua avaliação, então, nesse período de transição, as empresas precisam olhar para o regime tributário com mais atenção para tentar identificar se o Simples vai continuar sendo a melhor opção, é isso? Perfeito. É necessário, e aí eu faço um alerta até de cunho social, pelo fato de ser pouco divulgado isso. É necessário que haja um planejamento, mas é um planejamento estratégico de verdade, onde você vai ter que olhar qual que é o produto que você trabalha, qual que é o serviço que você trabalha, onde eu compro, qual é a minha cadeia de suprimentos, mas principalmente para quem eu vou vender e entender se dentro das simulações que eu vou fazer, estando 100% no Simples, quando a gente chama que o cálculo é por dentro, ou calcular os tributos, alguns tributos federais por dentro e o IBS e o CBS por fora, se eu vou ter competitividade de preço, se aquele meu cliente ele vai acessar esses créditos, se aquilo para ele é interessante ou não, para que eu possa ter a estratégia de, em 2027, migrar para o sistema híbrido, ou seja, calcular parte do Simples por dentro, parte do Simples por fora, diga-se IBS, CBS no regime regular como todas as empresas, ou estar 100% no Simples, tal qual funciona hoje. Radjalma, você, claro, tá falando da matemática que é possível, do caminho que é possível para essa adaptação. Agora, quem não fizer e não compreender que é necessário se adaptar, pode sofrer prejuízos e a gente não pode descartar fechamento de empresas. Lamentavelmente, isso pode tirar muitas empresas do segmento, pode perder competitividade e, de fato, ser inviável continuar a empresa. Quem não se preparar antes para compreender essa realidade vai ter algumas perdas, é claro, porque toda adaptação tem, mas se deixar isso se avolumar, o prejuízo é certo. Exatamente. Uma pergunta que todo mundo faz, né? Vai haver aumento de carga para as empresas do Simples? Veja, a nova tabela do Simples, ela já entra em vigor a partir de 2027. Uhum. Porém, não vai ter aumento de carga efetiva. O que vai haver é uma transferência de ICMS, IPI e ISS para o IBS e CBS. Mas a carga efetiva total não vai mudar. Mas, considerando que para mim, para que eu possa estar dentro do mercado, eu terei que trabalhar no regime híbrido, ou seja, apurar o IBS e CBS no regime regular com as outras empresas, pode sim haver aumento de carga. Pode ser que eu precise me reposicionar o meu produto, reposicionar qual é a persona, qual é o meu perfil de cliente. Uhum. Então isso envolve muito a estratégia do negócio. Não é simplesmente eu alterar as minhas alíquotas e repassar o preço. Eu tenho que ter uma estratégia de como esse tributo vai afetar o meu negócio em si, até a própria sobrevivência do negócio. Fundamental estar conversando com o especialista. Verdade, Thaís. as empresas que estão aí no Simples, então fiquem atentas, precisam realmente se preparar para esse período de alteração
ali substituição de impostos. São impactos que precisam ser considerados pela contabilidade, porque pode ter perda de competitividade, empresas podem enfrentar aumento em custos de serviço, então tudo isso tem que ser colocado na balança pela contabilidade. Então conte com o apoio de profissionais que podem dar esse suporte para que todos os impactos possíveis sejam analisados e o regime ali mais vantajoso seja escolhido pelo negócio. Gostaria de agradecer aqui a participação do Radjalma Amorim, ele que é contador e trouxe aqui e vai voltar, de forma resumida. Porque essa Com primeira certeza. aula, você sabe que sempre tem o pessoal da Deu dependência. uma aula pra gente de tributo A aqui. gente somos da nós somos da dependência. Ele vai voltar para ir mastigando cada vez mais, mas fazer esse alerta fundamental, que se a sua empresa tem esse nível de organização, ou se não teve até aqui, que precisa ter para compreender essa nova realidade, sob pena de você ser engolido literalmente pelos fatos, passar a produzir, ter prejuízo, né, na relação comercial, no dia a dia, que é isso que a gente não quer. Mas, obviamente, diante do alerta é fundamental ficar atento. Obrigado a você, Radjalma. Boa semana produtiva. Obrigado a todos aí pela oportunidade e mais uma vez deixo esse alerta. Planeje o seu negócio desde a sua concepção inicial, desde a sua cadeia de fornecimento até o seu cliente, considerando essas mudanças tributárias para que você tenha longevidade no seu negócio. Obrigado a todos. Valeu. É isso, 7 horas e 42 minutos. Vamos para um rápido intervalo, hora de falar da Ouro do Brasil.